E agora vamos apresentar aqui os nossos convidados. Eu tenho aqui a meu lado Cristiane Martins Pantaleão, secretária municipal de saúde do município de Vaiporã, no estado do Paraná, e vice-presidente do CONASEMS. Temos também Fernanda Terraças, assessora jurídica do CONASEMS, Elton Chaves, assessor técnico do CONASEMS, Júlio César Veio, farmacêutico do consórcio Paraná Saúde, que estará conectado conosco pela internet. Temos ainda Leandro Pinheiro Safatli, especialista em política pública e gestão governamental do governo federal e pesquisador da Fiocruz. Ainda temos pela internet Tadahiro Tsuboshi, que é consultor jurídico do CONASEMS. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso debate. Temos ainda o Júlio César Veio, farmacêutico do consórcio Paraná Saúde, que estará conosco conectado pela internet. Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez. Eu começo aqui com a Cristiane e pergunto a você, Cristiane, qual a importância desse webinário na vida do gestor municipal de saúde? Olá, pessoal. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para mim é uma grande alegria, né? Apesar de estar aqui na TV, mas a gente se sente próximo a todos vocês, gestores e profissionais de saúde. A gente sabe do desafio que é fazer uma boa gestão e conseguir proporcionar a melhor assistência à saúde à população. Então, quanto mais momentos iguais esse a gente tem, mais oportunidade a gente tem de aprender, né? Então, estamos aqui juntos para aprender. E hoje o tema é muito importante, né? Como evitar a judicialização na assistência farmacêutica. A gente sabe que, primeiramente, quando a gente começa uma gestão, a organizar a gestão municipal, tanto nós, gestores, como profissionais de saúde, a primeira coisa que a gente tem que é conhecer a nossa população. Saber quais questões epidemiológicas de morbidade e mortalidade do município, principalmente com relação à assistência farmacêutica, a gente tem que ter claro, né, do que a população mais interna. Quais são os principais problemas que acontecem na demanda de consulta, né? Quais são os principais agravos, do que ela mais morre. Além disso, também, a gente tem que levar em consideração, na organização da assistência farmacêutica, as questões climáticas, né? Varia muito as regiões, a gente tem um país muito grandioso, com muita diferença, principalmente com relação ao clima, e tudo isso vai influenciar também na saída e na organização da assistência farmacêutica. Tem também as questões de conhecer o território. Então, municípios onde a gente não tem cobertura de saneamento básico, por exemplo, a gente tem que levar em consideração quais são os serviços que aquele município tem, né, que pode estar gerando demanda para assistência farmacêutica, questões sociais e econômicas da população, então, entre outros vários fatores. Então, o gestor e os profissionais de saúde, na hora de organizar a assistência farmacêutica, precisa levar tudo isso em consideração. Não adianta só a gente ir e comprar o que tem na Rename, que muitas vezes existem aspectos diferenciais que realmente faz com que a gente tenha que pensar medicações além daquilo que tem na Rename, que também é importante para que a gente consiga garantir assistência farmacêutica para a população. Mas é claro que a Rename é a relação principal que todos nós, profissionais de saúde, médicos, gestores, precisamos levar em consideração na hora de organizar a assistência farmacêutica. Mas, quando acontecer de percebemos, a partir de todo esse estudo, que é necessário ter uma ou outra medicação específica, é daí onde entra a importância da gente fazer a REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Além disso, também, a gente sabe que a maioria dos municípios hoje tem menos de 20 mil habitantes, então, vários pacientes, eles procuram consultas com atenção especializada em outros municípios. E muitas vezes os médicos acabam prescrevendo medicações que não estão nem na Rename e nem na REMUME, né? Então, é importante que nós, gestores municipais, né, principalmente a nível regional, que a gente organize nesse aspecto, considerando, é claro, a necessidade de saúde da população, então a relação regional de medicamentos, que é a REREME, né? Então, tudo isso é importante para que a gente consiga garantir a assistência necessária
à população. E isso precisa ser pactuado, isso precisa ser muito bem organizado, a gente tem que ter a garantia que a gente vai ter recurso para financiar, até porque todos sabemos que a maior parte do financiamento da assistência farmacêutica, quem garante é o município. A gente sabe que o custo maior do pagamento dos medicamentos, quem fica responsável por isso é o município, né? O recurso, o repasse federal e o repasse estadual são muito menores do que aquilo que o município coloca realmente para ter essa garantia. E depois de tudo isso organizado, é importante que nós, gestores, que a gente se aproxime, né, junto ao Ministério Público, Poder Judiciário, conselhos municipais de saúde, população, e que a gente apresente para eles toda essa organização, todo esse estudo, toda essa forma de realmente pensar em garantir para que, quando acontecer de ir alguém à procura do Ministério Público ou do Poder Judiciário, né, ou do Conselho de Saúde ou da Câmara de Vereadores com alguma prescrição de medicação diferente do que estão nessas relações, que eles tenham conhecimento de que o importante primeiro é conversar com o gestor e não já demandar judicialmente, né, ou via ofício do Ministério Público, mas sabendo que o município se preocupou antes em organizar dessa forma a assistência farmacêutica, é importante que a gente mantenha uma boa relação com esses órgãos para que não venha a ter a judicialização. E, além disso, também ter muito bem pactuado com a equipe, né? Então, os médicos, é importante que eles realmente sigam aquilo que foi organizado, inclusive com a participação deles, porque nesse momento é importante a gente ter a participação de toda a equipe na organização da relação, de todas essas relações, né? E depois disso, né, nós temos que também ter uma boa equipe de licitação. E a gente sabe que a maioria dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, que a equipe de licitação geralmente é uma só para todas as secretarias, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha alguém dentro da Secretaria de Saúde que entenda pelo menos o mínimo da legislação. Por exemplo, como fazer o orçamento dessa relação? Né? A gente sabe hoje que a gente tem como parâmetro compras net, banco de preço, né? Orçamentos físicos, mas a gente sabe também que a gente tem que avaliar a questão, inclusive, da variação. A gente, muitas vezes, agora na pandemia mesmo, a gente passou por isso. Faltou muita matéria-prima e a gente teve falta de algumas medicações que os preços subiram muito. E no banco de preço tinha uma referência e a hora que a gente ia pedir o orçamento físico direto da empresa, vinha 20 vezes maior o valor e a empresa sempre justificava que estava em falta a medicação, por isso que a medicação tinha subido tanto. E aí, nesse sentido, né, além da gente estar fazendo o melhor orçamento, a gente tem que saber ainda como fazer na hora de entregar a relação, o mapa comparativo que a gente chama, se a gente vai encaminhar com o menor preço ou com o médio, com os orçamentos levantados. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da gente estar organizando a licitação. E fazer um edital muito bem feito. Então, por mais que eu falei aqui de maneira muito rápida, né, eu acho que parte do que a gente precisa, né, de maneira muito resumida, porque a gente está aqui hoje também para aprender do que a gente precisa para organizar e garantir, né, a assistência à saúde na questão farmacêutica à população, mas todo esse processo ele não dura menos do que 1 ano ou 2 anos, né, dependendo da equipe que o município tem. Né, para fazer todo esse levantamento com qualidade, realmente não é de uma hora para outra. E depois disso ainda tem as questões de monitorar a entrega dessas medicações, controle de estoque, cuidar com a questão do vencimento, né? Então, tudo isso são aspectos importantes na hora de organizar a assistência farmacêutica para evitar a judicialização. Sem contar que um dos grandes problemas hoje nos municípios é a questão das fórmulas, onde a gente não tem nem financiamento, apoio financeiro nem do governo federal, do Ministério da Saúde, nem das secretarias estaduais de saúde, onde o município tem que arcar sozinho com essas responsabilidades, né? E o que acaba muitas vezes, infelizmente, tendo uma demanda maior de judicialização com relação a essas fórmulas. Então, isso é um resumo de tudo, né, que a gente precisa levar em consideração. Por isso
tão importante hoje esse momento que nós temos aqui, esse webinário, onde a gente tem vários especialistas para nos apoiar em estar fazendo essa organização da melhor forma. Perfeito. Uma bela abertura aqui do nosso debate, né? Fernanda, tem crescido muito o número de processos em relação à assistência de medicamentos? Olá a todos, é uma oportunidade enorme estar falando aqui para bastante gente que possa ouvir, né, sobre esse tema tão importante como a judicialização. A judicialização é um fenômeno que se iniciou no fim da década de 90, né, e ela tem crescido, né, desde então. Hoje em dia existem várias iniciativas que têm feito com que o judiciário, o sistema de justiça e os gestores se aproximem e consigam, muitas vezes, evitar essa judicialização, mas ela ainda é um processo muito frequente na gestão do SUS, né? E o perfil da judicialização ele muda muito, né? A depender do lugar que a gente está. Em alguns lugares, dependendo do perfil, né, das necessidades da população. Região Norte, por exemplo, tem muito mais demandas em relação a cirurgias, a consultas. Quando eu vou para estados do Sul e Sudeste, é mais frequente em medicamentos, mas, de forma geral, os medicamentos são os itens mais demandados na judicialização, né? E daí, até por isso a importância da gente fazer esse webinário hoje em conjunto entre a área de judicialização da saúde e assistência farmacêutica, porque as interfaces, né, entre essas duas áreas são diversas na área da judicialização. A gente costuma, né, a gestão tem um pouco de receio, né? A judicialização é algo que impacta de forma muito, vamos dizer assim, forte na gestão e costuma criar uma prevenção do gestor em relação a tudo que vem da judicialização, né? Tudo que vem como determinação judicial. E na aula sobre judicialização, e hoje a gente está aqui para reforçar a importância do gestor olhar, né, com mais cuidado para essa judicialização, porque, embora às vezes ela seja assim, né, por demandas de medicamentos ou de procedimentos ou de produtos que ou são de responsabilidade do Estado ou da União ou que não estão incorporados ao SUS, né, tecnologias novas, também é frequente que essa judicialização ela decorra de problemas internos, né, da gestão municipal. Ou por uma falta de aprimoramento, como a secretária Cristiane colocou, né, muitas vezes o município não atenta, né, para ter uma padronização de medicamentos que atendam às necessidades da sua população e não faz esse diálogo, né, com os órgãos do sistema de justiça para apresentar, assim como com os usuários e os profissionais de saúde que precisam ter conhecimento dessa padronização. Então isso é um aprimoramento que precisa ser feito e pode evitar muito a demanda judicial, né, se eu tiver um trabalho bem feito em relação a isso, né, a padronização de acordo com as necessidades da população e a divulgação dessas listas, né, que a gente chama REMUME ou padronizações de outros produtos para os usuários, para os profissionais de saúde que vão atender a população e também para os atores do sistema de justiça que dialogam, né, com a gestão na judicialização. Mas, além disso, uma outra questão que acontece bastante e que gera judicialização são falhas no processo, né, de aquisições de medicamentos, né? Os medicamentos que são de responsabilidade do município, que ele tem que ter disponível, né, para fornecer para o cidadão, que fazem parte da RENAME ou da REMUME e que muitas vezes faltam, né, e faltam por falhas na aquisição, ou uma licitação, né, como a secretária também colocou, que é da importância dessas aquisições, dessas licitações serem bem feitas, né, porque às vezes por uma deficiência nesse processo licitatório, né, eu demoro para adquirir, né, uma coisa que eu precisava ter no meu almoxarifado para fornecer para o usuário, e isso acaba gerando judicialização, e essa judicialização a gente não tem nem como se defender, porque é de um produto que tinha que estar disponível para o usuário, né. Então, uma falha no processo de aquisição ou de monitoramento, né? Muitas vezes o produto... É lógico que tem outros problemas, né, que podem levar ao desabastecimento. A gente viu muito, isso acontece muito e durante a pandemia isso aconteceu ainda com mais, né, frequência, que as faltas não são sempre responsabilidade da gestão, muitas vezes elas são decorrentes de falta de matéria-prima ou de problemas de mercado. Na pandemia, né, o aumento excessivo da demanda, isso pode levar ao desabastecimento também. Mas precisa estar atento se esse problema não vem da nossa própria
má gestão, né, do processo de compras de medicamentos e de outros produtos de saúde. Então, embora a judicialização ela possa então acontecer por vários motivos, né, as interfaces com a assistência farmacêutica elas são diversas, inclusive a judicialização impacta também, né, no trabalho da assistência farmacêutica, na necessidade de estar sempre revisando, né, as suas padronizações, a necessidade de fazer compras às vezes em prazos muito mais curtos, né, do que o preconizado pela legislação, mas o nosso foco aqui é pensar nessa necessidade do gestor olhar para dentro e ver se a casa está bem arrumada e se não são problemas seus, né, da sua gestão, do seu processo de aquisição ou do seu trabalho, né, de padronização que estão gerando a judicialização, né? E por isso a gente pensou nesse tema e eu queria daí lançar uma pergunta para o Júlio, né, que é o que ele pode dar de orientações e de experiências para os gestores municipais que são interessantes para que esse processo de aquisição de medicamentos seja, vamos dizer assim, mais eficiente, atenda mais à necessidade e, consequentemente, evite a judicialização da saúde por falta de produtos que devem ser oferecidos aos usuários. Obrigada. Ok, Júlio, está nos ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Olá, Fernando, olá, os demais debatedores aí, a todos que nos acompanham. Bem, a gente pode entender o processo de aquisição de uma forma mais ampla, porque nós temos ali o processo licitatório em si, mas para você ter um sucesso desse processo, todo o encadeamento das atividades no município deve funcionar bem. Desde o processo de seleção, que vão dar uma boa lista de medicamentos, uma lista que tenha disponibilidade de mercado, não uma lista muito exagerada de número de itens, porque, por exemplo, se você tiver muitos itens e começar a comprar pequenas quantidades de cada um, você vai ter uma maior tendência a ter problemas de fracasso e deserto em processos licitatórios. Você tem que saber fazer uma seleção de itens que têm disponibilidade de mercado, e aí utilizar as ferramentas também para conhecimento desse mercado, ou, por exemplo, eu tenho uma situação particular aqui no consórcio, que a gente é um órgão especializado de compra de medicamentos e insumos, o que garante para nós uma celeridade, uma garantia de entrega, garantia de preço e um conhecimento de todo esse mercado. Então, por mais que tenhamos questões de segregação de funções e que eu passe a cuidar mais da disputa em si como pregoeiro, essa experiência a gente passa por ser mais envolvidos aqui no processo, de forma que a gente aprimore cada vez mais isso. Então, a gente acaba percebendo que, por exemplo, você tem que saber a disponibilidade de certos itens do mercado. Você pode até consultar o registro, ou consultar uma lista da CEMED, que vai ter os preços dos medicamentos disponíveis, mas quando você vai olhar lá, eu posso dar um exemplo aqui, uma carbamazepina suspensão, você vai ver que tem 4 fabricantes. Você pode dizer, é uma quantidade boa, até porque para um pregão licitatório de sucesso, às vezes, se você tiver 2 realmente competindo, já você consegue um bom preço. Mas se você olhar esses 4, um é o medicamento de referência, que até pode ser disponibilizado via pregão, mas num preço muito elevado. Um é um genérico que não costuma participar da licitação, é um laboratório que opta por não ter compromisso com o serviço público, só sobram 2. Então, é preciso também ter uma boa visão. Eu dei um exemplo de medicamento que a gente tem que comprar, mas, assim, na hora de fazer uma seleção, tem que fazer uma boa estudo de mercado também, de preço, alternativo de preço. Depois disso, você tem que garantir que o processo vai correr bem através de um bom termo de referência, você vai pôr as exigências que você vai ter de prazo de entrega e atendimento a preços da CEMED. Você vai ter que incluir, se for o caso, principalmente de demanda judicial, a aplicação do CAP. Você vai ter que incluir as exigências da Lei Complementar 123/2006, que nós temos que cumprir.
Até nesse sentido, sempre lembrando que o artigo 49 dá algumas possibilidades de você de aplicar umas exceções às exigências do artigo 47 e 48. Uma vez que você tem o termo de referência, aqui nós temos o pregão, a realização do pregão em si. Eu falo até pregão porque a tendência hoje é que a gente caminha para fazer somente pregão eletrônico. O que fugir do pregão eletrônico vai ser exceção. Os órgãos de controle estão falando só em pregão eletrônico. O decreto 10.024/2019, que tratou de regulamentar o pregão eletrônico, ainda que seja um decreto federal e que a aplicação nos municípios é passível de alguma discussão, mas esse entendimento está sendo pacífico, porque a modalidade é o pregão eletrônico. Mas ainda dentro do pregão eletrônico, esse novo decreto trouxe algumas possibilidades de diferentes formas de disputa. Mas o mais importante talvez seja discutir da forma de disputa que ocorria prevista pelo antigo decreto de pregão eletrônico, que é aquela prorrogação automática. Aliás, não, prorrogação automática não. A prorrogação do tempo randômico, em que você tem uma prorrogação do tempo da disputa e que ela pode fechar qualquer tempo entre 1 segundo e 30 minutos. A gente via muitas possibilidades de redução de preço perdidas nesse modelo, porque as empresas estão bem adaptadas a essa forma de disputa, e elas muitas vezes preferiam arriscar e tentar conseguir uma venda com preço melhor do que já dar o seu melhor preço. Então você via a disputa encerrando e você não tem mais controle sobre isso, com várias empresas dando lance e você tendo certeza que aquilo ainda podia. Hoje você tem outros modos de disputa, modo de disputa aberto, que a gente tem utilizado aqui. Ele só vai terminar quando nenhum fornecedor mais poder dar lance. Então é muito mais interessante. Outra coisa muito interessante que a gente pode aplicar nas licitações, que é surgível, o próprio decreto 10.024 fala disso, é o saneamento das propostas e da habilitação. Isso já vinha de algum entendimento de jurisprudência antes mesmo desse decreto, de não ser muito exigente na hora da habilitação. Você dá uma prioridade para o melhor preço, para garantir que aquele que ganhou a disputa vai ser realmente o vencedor. Então, você dá a oportunidade dele consertar certos documentos ou mesmo entregar alguns documentos, se é possível, depois. Porque fala assim, saneamento das propostas ou da habilitação, desde que não interfira na substância da mesma. Então, se você entender a substância, que é você botou produto tal, de laboratório tal, nas condições tal, você dá a oportunidade de entregar um documento depois, você vai ganhar em preço e pode até garantir que você vai ter o medicamento, porque se você começar a desclassificar 1, 2, 3, você corre o risco de fracassar um lote, e a gente sabe que os processos nos municípios às vezes são muito morosos, para você reabrir um processo pode ser muito demorado. Até acho que essa é uma situação importante de se combater, que é preciso que todos os órgãos envolvidos nos municípios entendam que o processo é alguma coisa contínua. Cada vez que você vai fazer um novo pregão de um medicamento, geralmente é a renovação de uma ata que você já tinha. Então não é cabível que isso pare no departamento jurídico, que pare um tempo esperando um despacho.
é preciso agilizar isso para que o processo corra rapidamente e que você garanta que esse processo corra num tempo que você consiga garantir teu calendário de compra. É claro que no processo judicial, às vezes, a questão de calendário de compras é completamente destruída, mas aí sim você precisa ter uma celeridade do processo, e essa celeridade tem que ser uma coisa normal. Não pode ser uma coisa que você vai impor para aquele processo que você vai acabar atropelando o processo. Tem que ser uma coisa normal do processo. Porque na hora que acontece o pregão, tem muito pouca coisa que o pregoeiro vai poder atuar. Ele tem que garantir que o processo corra normalmente, atendendo os princípios das limitações, que é legalidade, pessoalidade, veiculação fiscal, economia e outros tantos princípios que cada vez aumentam a lista. Então, você tem que ter todo esse arcabouço antes de estar comprando a coisa certa, no momento certo, no tempo, com a velocidade certa, com as exigências certas, para garantir que você compre um medicamento de qualidade, que chegue no tempo certo e com preço bom. Acredito que seja isso. Perfeito. A propósito disso, eu tenho aqui uma pergunta para a secretária Cristiane acerca dos serviços ofertados pelo município. Primeiro, como atualizar esses serviços, como melhorar atualizando. E segundo, como ampliar a oferta de medicamentos nessa carteira. É importante dizer que na assistência farmacêutica do SUS, na maioria das vezes, a gente não garante apenas medicamento para quem está sendo atendido pelo SUS, né? Porque a gente sabe que a gente tem situações que as pessoas procuram serviço privado, até algumas vezes por dificuldade de conseguir acesso ao serviço no Sistema Único de Saúde, que nem sempre a gente consegue ter tudo à disposição da população. Então, muitas vezes ela chega com a receita de algum serviço privado e boa parte das vezes são medicamentos que não estão nem na Rename, nem na Rereme, nem na Remume. Então, a primeira coisa, o que a gente tem de acesso é o CNES, é o Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde. Então, é importante que o gestor ele tenha conhecimento de todos os serviços, seja ele público ou privado, que tem no município e que tem na região. Até porque quando a gente avalia, é importante que a gente também converse com o serviço privado. Quando a gente faz essa relação, é importante que a gente converse. Então, a atualização dos serviços se faz principalmente pelo CNES. E é claro que, a nível de região, muitas vezes a gente tem que buscar as informações também direto com o gestor municipal e assim vai. E com relação à lista dos medicamentos, nem sempre vai ser possível a gente estar atualizando essa lista mensalmente ou a cada 6 meses, porque vocês estão vendo, e a maioria das pessoas que já trabalham no SUS, né, sabe a dificuldade que é você conseguir organizar um processo de licitação, né? Como eu disse antes, é no mínimo de 1 a 2 anos para fazer um processo de licitação bem feito da maneira que deve. Então, a gente precisa ter um bom diálogo com todos os serviços. Sempre que trocar o médico da cidade, vir um médico novo ou da região, está entrando em contato com esse médico. E também outra dica importante é manter o farmacêutico ou qualquer profissional que atua na farmácia, um atendente, sabendo que quando chegar uma receita com alguma medicação que não tem na relação e não tem para distribuição, que entre em contato com os profissionais do serviço em questão para tentar fazer a troca por alguma medicação que esteja na relação. Isso é permitido, né? É importante que a gente tenha os profissionais que tenham essa aproximação com os médicos para que a gente possibilite garantir a medicação. Então, nem sempre a gente vai conseguir a medicação com até o nome comercial que está na receita, né? Mas é importante que os profissionais
que atuam na farmácia entrem em contato com esses serviços, então, para possivelmente fazer a troca quando possível, né, nesse caso. E aí é isso, assim, então quanto menos a gente atualizar essa lista, né, fazer isso não tantas vezes no ano, melhor até porque a gente sabe o quanto moroso é um processo de licitação. Perfeito. Elton, você mencionou, antes de nós iniciarmos aqui a transmissão, uma cartilha que detalhava razoavelmente como é que é feito esse processo. Tem uma certa complexidade esse processo, né, de compra de medicamento. Perfeito, obrigado, Bob. Realmente nós já estamos abordando, primeiro cumprimentar a todos que estão nos assistindo. Nós já estamos abordando essa temática nas aulas, né, do curso, e lá a gente já vê essa complexidade que é realizar o processo de compra. E muito bem colocado pela própria secretária Cristiane, que teve, né, muito bom ouvir, de uma secretária que lidar com o dia a dia. E ouvir a fala, né, tanto de Fernanda quanto Júlio, né, que já colocaram o que é que temos de atentar num processo de aquisição de medicamentos que traz aí uma série de exigências. Então, para tentar, né, facilitar esse fluxo, né, esse processo de trabalho que tem todo esse normativo, Bob, que eu acho que é importante todo mundo atentar, nós colocamos à disposição. Tem muitos documentos disponíveis, né, seja nos manuais, no manual do gestor do Conasems, né, nas aulas e várias produções literárias de cursos que a gente já ofertou, mas tem uma cartilha que simplifica muito esse trabalho. Traz dicas importantes, aponta, né, o que necessariamente o gestor, no momento da compra, do que tem de regulação, né, econômica no Brasil em relação aos preços de medicamentos, que tem uma série de normatizações, a gente vai, né, ter oportunidade de debater. Por isso a importância de ter esse webinar e ter essa temática hoje, porque são exigências que, se não forem atendidas, geram um processo ou de desabastecer ou, né, com desabastecimento você vai ter, consequentemente, um processo, o paciente não vai ficar sem o seu produto, ele vai atrás. E quando ele vai atrás, ele vai no Ministério Público, ele atravessa a rua no município, ou vai lá e chega num processo judiciário e gera uma judicialização. Então essa cartilha traz ali dicas importantes, aponta, né, quais são essas exigências e dá ali orientações do quais são os fluxos e os caminhos que os gestores têm que atentar principalmente no ato dessa compra. Está disponível já na aula 12, já no AVA do curso Ser Gestor, né? É mais uma oportunidade. Nós temos outros materiais, mas essa sintetiza muito bem para orientar os gestores. Perfeito. Você gostaria de fazer uma pergunta ao Leandro sobre esse tema? Sim, Bob, agradeço. E eu acho que é importante porque nós já vimos que temos uma complexidade aqui colocada para dentro da gestão, né? Dentro da gestão nós temos uma série de exigências e, como muito bem colocada pela secretária Cristiane e também pela Fernanda e pelo Júlio, né? Fazer um processo de compra, atender às necessidades da saúde da população, que eu acho que esse é um recado importante. Eu preciso atender à necessidade de saúde das pessoas. E para isso eu tenho que dar capacidade terapêutica na gestão para atender essa oferta, para garantir essa oferta, né? Feito isso tudo de certinho, né? Isso está dentro da minha competência gerencial, Leandro. O problema, e que eu acho que isso já foi citado muito bem, é que tem situações que fogem da governabilidade. Eu tive o melhor pregoeiro, né, Júlio? Tive, né, um secretário muito bem comprometido, né? Tenho profissionais que fizeram todo esse dever de casa, sei o que eu tenho que comprar. Mas aí, por um exemplo, com a pandemia, mas outras variáveis, e aqui a gente pode citar muitas variáveis, né? É um mercado difícil, né? É um mercado competitivo, que traz práticas também complexas, legais, e às vezes a gente sabe também que nessa disputa você tem aí um processo muito árduo da indústria jogando para fazer, como o Júlio colocou, né, no pregão, competir e ganhar esse processo, mas falta IFA, o mundo para, ou às vezes alguém deixa de produzir por desinteresse comercial, né, algo que fugiu, e às vezes é uma realidade do Brasil, né? Isso
desencadeia preços diferenciados, porque entra na questão econômica, oferta e demanda, né? Quando o preço está alto, aí a pergunta que eu queria colocar para você, isso fugiu da responsabilidade. Quais são essas exigências regulatórias que a gente tem no Brasil? Por que a gente teve que ter isso aqui no Brasil, né? E querer ouvir de você como que a gente pode estar orientando, falar, olha, gestor, isso tem que ter destaque, isso você não pode deixar, e isso pode facilitar o seu processo de gestão. É isso que eu queria te ouvir, porque isso foge e aí exige uma coordenação nacional. Obrigado, Elton, pela pergunta. Obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês, sinto honrado de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema, que é um tema tão importante, que é a questão da regulação aí desse mercado de medicamentos. Mercado de medicamentos, como já foi muito bem colocado aqui, é um segmento muito complexo, tem uma estrutura de inovação complexa, tem uma estrutura produtiva complexa e tem uma estrutura regulatória complexa também. Então, para lidar com toda essa questão dessa complexidade, você fez uma série de desenhos aí, regulatórios para tentar coibir alguns tipos de práticas. É importante lembrar que no Brasil a gente tem uma estrutura regulatória que envolve a Anvisa, que vai avaliar segurança e eficácia de um medicamento na hora de fazer o seu registro sanitário. Aí você vai ter uma estrutura regulatória depois, como a CEMED, que vai definir um preço teto de comercialização do mercado de medicamento. Lembre, um preço teto, isso é importante estar colocado. E depois você tem outras estruturas de incorporação antes desse produto entrar no mercado tanto público quanto privado no Brasil. Veja, esse desenho regulatório, ele é um desenho regulatório que tenta lidar com isso que a gente estava falando, dessa complexidade desses fatores aí. Vamos lembrar que o mercado de medicamentos é um mercado que está crescendo muito, de forma muito concentrada, são drogas cada vez mais caras que estão sendo lançadas no mercado e para doenças cada vez mais específicas. E aí o que se faz assim, numa situação como essa? Em um mercado onde você tem um mercado essencial, de produtos essenciais como medicamentos, que é preciso dar essa assistência para a população brasileira. Como é que você faz para lidar com isso? O mundo ele lida criando uma estrutura regulatória, estilo da CEMED. Então, a regulação da CEMED, você pode dizer que não é uma regulação que estabelece preço teto de medicamento, ela não é uma regulação diferente do que está acontecendo no resto do mundo. Os principais países do mundo, fora um ou outro país que ainda não tem uma estrutura regulatória dentro desses principais países, fazem regulações parecidas. Por quê? Porque sabem que se deixar esse mercado livre, ele não vai chegar a pontos de acesso equânime, acesso fácil desse produto para a população. Vai ter falhas aí nesse processo desse mercado, vai ter problemas, vai ter muito comportamento oportunista, vai ter muito comportamento abusivo para aproveitar a necessidade desse tipo de produto, de fornecer esse tipo de produto a preços cada vez mais altos. Então, para coibir isso, acho que foi importante, assim, a regulação ela veio de mercado, ela vem para falar, olha, tem um preço teto no país. Esse preço teto, isso é importante também dizer, é um preço teto, não é um preço médio de mercado, não é um preço de referência de mercado, é um preço teto. Por quê? Como é que se chega num preço teto desse? Faz uma pesquisa, a CEMED faz uma pesquisa internacional de preço para avaliar como é que esse medicamento está se comportando no resto do mundo. E vai avaliar se esse medicamento traz algum tipo de ganho terapêutico ou não traz esse tipo de ganho terapêutico. Avaliando, fazendo essa pesquisa internacional, ela fala, olha, o mundo está praticando esse preço aqui. Então, se você acrescentar as nossa tributação, acrescentar algumas margens de distribuição, porque a gente está falando de um país longo, acrescentar uma série de outros fatores de comercialização desse produto, você fazendo esse tipo de cálculo, você fala, olha, a partir desse preço, se você cobrar um preço acima do preço da CEMED, você está fazendo uma prática abusiva. Por quê? Porque esse preço está diferente do resto do mundo. Então, a regulação da CEMED é para mostrar isso. Esse preço, a partir daqui, você está tendo abuso. A empresa
o laboratório, o distribuidor, quem está vendendo esse produto está cometendo um abuso. Então é para coibir esse tipo de abuso que você tem um regramento. Aí depois, abaixo desse preço, vai ter competição. Pode ter algum mercado onde você tem uma série de produtos, você tem vários genéricos ou vários outros similares, vários medicamentos entrando aqui dentro, que conseguem abaixar um pouco o preço, ótimo, isso é bom. Então as licitações elas conseguem captar bem isso, quando tem esse tipo de desconto. Agora, quando alguém aproveita de uma empresa, uma distribuidora, aproveita de uma oportunidade, ou como está tendo uma necessidade urgente de consumir um produto, ou como a prefeitura ela fica um pouco refém de alguma distribuidora, ela pode aproveitar essa oportunidade de querer praticar um preço muito mais alto do que o preço da CEMED. Isso tem estruturas, aí o município é muito importante que ele faça uma denúncia para a CEMED. A CEMED ela é um órgão que é feito para proteger o município. Não é um órgão que é feito para fiscalizar. O papel da CEMED não é fiscalizar o gestor de compra, mas é um instrumento de proteção. Então, quando alguém fornece um produto com preço muito acima da CEMED ou acima da CEMED, esse gestor tem essa oportunidade de poder contar com um órgão que tem esse papel de tentar coibir e de segurar esses processos de preços muito altos. Então, lembrando, quando vem judicialização, ainda tem o CAP, que é um instrumento que é feito para equilibrar os preços quando você tem preço do resto do mundo, assim, olha, países, uma fórmula de cálculo bem sofisticada que coloca o peso de países de renda mais alta para mostrar, olha, esse desconto aqui é um desconto mínimo obrigatório que a empresa vai ter que ter na hora de praticar a venda desse medicamento para o Brasil. Então, veja, essa estrutura regulatória é uma estrutura regulatória importante que vem para tentar coibir abusos de mercado. Lembrando que quando algum medicamento tenta fugir dessa estrutura regulatória, a judicialização é um caminho de tentar fugir dessa estrutura regulatória, o preço fica completamente fora de qualquer parâmetro internacional. E aí o município está sofrendo um abuso. É por isso que é importante ter em atenção esse regramento econômico que foi desenvolvido para tentar proteger os municípios, os cidadãos desse tipo de prática de abuso. Espetacular, tivemos aqui uma aula sobre regramento, CEMED, CAP, preço-teto. Muito bom, Fernanda, muito bom, parabéns, muito obrigado pela divisão desse conhecimento específico aqui. Fernanda, você quer fazer uma pergunta para quem agora? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Tadahiro, que está conosco hoje no webinário. Na verdade, é muito comum que os gestores tenham processos, respondam em processos ou judiciais ou muito em órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, por processos de licitação de medicamentos. Isso a gente no Conasens vê bastante isso, é uma demanda muito frequente de apoio nessas questões. E a gente pensou nessa discussão que o Tadahiro trouxesse para a gente, como esses órgãos de controle têm visto, como eles têm se posicionado em relação a isso, as licitações de medicamentos, que padrões eles têm adotado nas decisões, nos processos, que podem orientar os nossos municípios na hora de adquirir medicamentos. Então, Tadahiro, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses parâmetros, em relação também a preço CEMED, desconto CAP. Muitas vezes a gente sabe que os municípios não conseguem fazer a compra com desconto no momento de uma demanda judicial. E como que isso repercute depois em termos de responsabilização, que é uma preocupação do gestor. Muitas vezes ele fica entre a cruz e a espada, em cumprir a determinação judicial dentro do prazo fixado pelo juiz e depois responder um processo no Tribunal de Contas ou mesmo um processo por improbidade administrativa por não ter atendido esses regramentos que o Leandro trouxe para a gente e o Júlio falou também. É isso. Obrigado, Fernando, pela pergunta. É um problema recorrente essa questão. E eu costumo sempre falar o seguinte: os problemas são da saúde ou eles vão para a saúde? Acho que a Cristiane aí colocou com muita propriedade o que ocorre muito
são problemas que são antecedentes à questão da saúde. São problemas aí, na maioria das vezes, do start da própria licitação, do procedimento licitatório. E aí, quando existe um eventual problema em relação à dispensação ou fornecimento de medicamento, quando você vai ver a gênese do problema, decorreu foi uma elaboração errônea do termo de referência, da elaboração, da pesquisa de preços, e isso tem esse efeito, infelizmente, aí, avassalador no próprio gestor de saúde, que é o ordenador de despesa. E aí, Fernanda, eu acho que é imprescindível a gente estabelecer esses dois mecanismos, né? O gestor de saúde, ele tem que preocupar na lógica da gestão de saúde, mas ele tem que ter uma visão holística, porque ele tem que ser um gestor das aquisições públicas. Nós sabemos aí, a lei em vigor, a 8666, é uma lei extremamente complexa, de 1993, com uma destinação muito específica na lógica de obras, serviços de engenharia, mas aplica-se a todas as compras, inclusive a questão de medicamentos. Nós temos uma lei muito recente, né, de licitações, a 14133, que está coexistindo junto com a lei de licitações antiga e que resolve muita coisa, mas não resolve tudo. E nessa linha, a primeira preocupação é identificar o que os órgãos de controle estão atuando em relação a essa questão das aquisições. Como você bem disse, Fernanda, nós temos, eu diria assim, até momentos em relação a posicionamentos do próprio tribunais de contas. Eu vou tomar liberdade de pegar como gênese aí, contrapartida, uma auditoria operacional que foi feita pelo TCU em 2008, se eu não me engano, e essa auditoria operacional identificou alguns achados, e um deles, para vocês terem uma ideia, que parecia muito tranquilo, mas nunca foi, é parte da premissa da referência na pesquisa de preços. De onde eu vou buscar esses preços? Nós sabemos aí que é muito comum, né, os municípios fazerem as licitações com o chamado maior desconto na tabela CMED. Eu, principalmente fazendo o registro de preços, sistema de registro de preços, é muito comum nós identificarmos isso. E já em 2006, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, o levantamento e a própria conclusão dessa auditoria operacional, para vocês terem ideia, já reconheceu à época que a tabela CMED ela não deveria ser esse referencial de preços. Eu acho que o Leandro colocou com muita propriedade aí essa figura da regulação do mercado, pode estabelecer os tetos, né? Especificamente, para vocês terem uma ideia, está explícito no relatório do TCU que a tabela CMED ela não pode ser tida como a referência absoluta ou o preço médio, porque parece absurdo, mas constando aqui no relatório que tem diferenciais de preços aqui de 10.000%. Isso foi identificado na auditoria operacional. Então, daí já parte a grande dificuldade. Quais são esses critérios? Quais são os parâmetros? Nós não podemos nunca perder de vista, tanto a lei de licitações, né, vou tomar a liberdade de chamar a antiga, 866, quanto a nova, vocês vão pegar que a referência sempre é a lógica de mercado. O mercado ele é um indutor da lógica do preço médio, da verificação da aquisição, da não lesividade. E quando eu estabeleço determinados parâmetros que eles estão nos limites, estão nos tetos, na verdade eu estou me distanciando da lógica do preço de mercado, do preço médio. Nós tivemos aí, demorou um tempo na área da saúde, a utilização do BPS, do Banco de Preços, em saúde. Antigamente era uma faculdade em relação ao alimentar, hoje em dia já uma obrigatoriedade, se não me engano, uma resolução da própria CID. E a partir daí entendeu-se que o BPS ele é um referencial por causa dos critérios que são utilizados por eles, né? A questão da regionalidade, a adequação e a compra. Eu não posso tratar a compra lá em Rio Branco, no Acre, como a mesma de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. São particularidades específicas aí da lógica territorial, da lógica aí de onde localiza aí os 5.570 municípios. Nessa linha, é interessante, como o Elton disse, existem várias orientações, existem vários manuais. Existe um manual que foi, na
verdade, uma orientação para aquisições públicas de 2018 do próprio TCU. O TCU lançou essa orientação, e aqui na orientação, especificamente, Fernanda, faz a manifestação em relação a esses referenciais de preço, identificando sempre que, olha, a tabela CEMED de forma absoluta não. Porque nós temos lá, como disse o Leandro, o preço máximo de venda do governo, nós temos também o CAP, né, que é um coeficiente que dá um arrefecimento em relação a esses preços, mas essa utilização daquela CEMED, como a gente tem visto aí, Fernanda, no Conasense, é até muito disseminada. Uma coisa que a gente vê demais é um município que faz um registro de preço, pela possibilidade da chamada carona ou adesão, vários municípios aderem a essa ata de registro de preço, e a partir daí está estabelecido esse critério de forma aí até disseminada de maior desconto da tabela CEMED. Então, o TCU já em várias decisões, estabeleceu que a utilização única e exclusivamente na tabela CEMED, ela não é um referencial para fazer a caracterização do preço do mercado. E aqui vale uma observação daqueles que, meu Tribunal de Contas aqui aceita, julga. Não pode esquecer, que eu acho que tem colocado pela Cristiane, na assistência farmacêutica, a União Federal ela participa com recursos. Existem recursos federais. E esses recursos federais atraem para a própria competência do TCU em fazer análise dessas coisas. Inclusive, no próprio TCU existem inúmeras decisões sancionando e responsabilizando os municípios que estão utilizando de forma indevida essa referência de preços. Então, é importante olhar o Tribunal de Contas local, mas o TCU já tem essa parametrização. E aí, tecnicamente, já sempre tentou o seguinte: o que é o melhor? A gente costuma falar que, para se verificar esse preço de mercado, é importantíssimo ter uma cesta, um mix de preço, né? Esse mix de preço leva, na sua lógica, entre a referencial máximo e o referencial mínimo, para, no pior das hipóteses, se consiga um médio. Revista da BCFABA também já foi reconhecido pelo tribunal que não é um parâmetro correto, não é um parâmetro ideal. Eu costumo falar que é importante primeiro se precaver nas compras públicas. Tem horas que você tem que fazer quase uma catarse, você tem que sentar e ver como é que você mesmo, município, comprou. Não é a única referência. Se você comprar errado uma vez, eu vou comprar sempre errado, para fins de pesquisa de preço. Mas é sempre um referencial com vista ao mercado. Né? A gente sabe a dificuldade aí que quem colocou de forma muito importante, quem mexe com licitação sabe a quantidade de vezes que as empresas mesmo não participam, porque não tem interesse para fins de aplicação de preço caro, a observação mesmo da tabela sendo alta na semente, e aí força o gestor partir para a famosa compra direta, que é um potencializador de problemas também. Existem várias licitações que são desertas, onde não aparece ninguém, efetivamente ninguém, e aí, tecnicamente, nós temos um insucesso. Então, os tribunais de contas, principalmente o TCU, têm trabalhado muito nessa questão da eleição da pesquisa de preço. E, para encerrar, que eu acho que é interessante, o Superior Tribunal de Justiça fez um material até muito interessante, não sei se vai dar para ver na tela, que é a chamada pesquisa de preços. Obviamente que é uma pesquisa de preços, de modo geral, com base na nova lei de licitações, que tem um referencial muito interessante para você ver como é que a justiça entende o levantamento de preços, da sua essencialidade e da sua necessidade. É um material muito interessante para ser de referência aos próprios gestores e as equipes de licitação e aos pregoeiros. Muito bem. Nós estamos encerrando este bloco e vamos começar agora um debate com todos os nossos convidados, e o tema é esse mesmo. São várias perguntas, eu tenho algumas aqui. A secretária Cristiane. Secretária, a senhora pode começar a botar a conversa aí em debate agora. É tão interessante, eu falo porque eu estou na gestão já há 13 anos e eu hoje escutei coisas que eu não sabia, né? Então, como é importante esse momento, esse webinário. Inclusive, eu pedi para toda a minha equipe, eles devem estar escutando,
né? E com certeza o país deve estar contente de escutar tanta informação importante para que nós, gestores, tenhamos realmente respaldo naquilo que a gente faz e a população tenha garantia da medicação. Eu vou perguntar para o Leandro, que comentou um pouco sobre a questão da questão regulatória. A gente tem bastante problema, na verdade não é tão comum, mas a gente teve um pouco mais agora nesse período de pandemia, né, com relação à falta de matéria-prima. E daí você comentou sobre a questão da tabela CMED, que ela serve como parâmetro. Ela é atualizada também nesses momentos, né? E a gente percebe que sobe muito o valor da medicação, não só medicamentos, mas também material de consumo, quando falta matéria-prima. A gente teve, durante alguns anos atrás, problema com falta de penicilina cristalina, para tratamento de sífilis congênita. Isso foi grave. E quando a gente achava para comprar, o preço era absurdo e muitas vezes nem dava tempo, né, de fazer o processo de licitação ou de dispensa. Então, é bem complicado. Então, como que faz a questão regulatória nessas situações? E também eu gostaria, Leandro, que você falasse um pouquinho mais sobre esse CAP, né, que é o coeficiente de ajuste de preço. Que você explicasse um pouco mais, considerando que a maioria dos municípios tem menos de 20 mil habitantes, né, as equipes nem sempre estão preparadas a trabalhar com isso. Quem que sabe fazer esse cálculo? Como fazer esse cálculo? Existe algum sistema que nos dá esse valor já pronto, né? Porque muitas vezes a gente não sabe lidar com essas situações. Obrigado, Cristiane. Essas perguntas são muito interessantes, assim, acho que são muito importantes. Você tocou talvez nos pontos centrais que a regulação ela tem, nos grandes desafios que a regulação ela tem. Como lidar com situações atípicas como essa. Da questão da benzopenicilina, lembrando que houve um problema de falta de benzopenicilina no mundo inteiro. Na verdade, o que está acontecendo as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas estão mudando um pouco o seu perfil de fabricação de produtos, desenvolvendo drogas cada vez mais específicas, cada vez mais caras. Então, drogas antigas e baratas estavam perdendo o interesse de produção global. O caso da benzopenicilina é um caso clássico disso. Então, houve uma crise de sífilis na Europa e você estava tendo um problema. Falou, antigamente você tinha vários sítios produzindo benzopenicilina e hoje você tem poucos sítios produzindo. Então, assim, houve uma pressão de demanda global por esse produto, o que fez com que os poucos sítios do mundo que estavam produzindo a benzopenicilina, primeiro, alterasse o seu padrão sanitário para poder atender todos esses mercados globais e aumentou o preço do produto pelo excesso de demanda. O que aconteceu? O preço no mundo inteiro mudou. Então, essas estruturas regulatórias que eu falei, olha, regulação de mercado de medicamento é comum no mundo. Então, esses países, eles alteraram seus preços também. Então, nesse momento, no Brasil, o Brasil também alterou um pouco o preço teto desse produto para ter um preço mais perto do preço de equilíbrio que estava tendo, o preço que estava tendo no resto do mundo. Para tentar fazer com que as empresas que estão atuando no mercado brasileiro conseguissem atender o mercado brasileiro com o preço, esse novo preço teto de equilíbrio que estava tendo no resto do mundo. Agora, é óbvio que outras empresas ou distribuidoras estavam aproveitando da oportunidade da falta do medicamento e queriam colocar preços ainda muito mais altos. Essas empresas foram punidas. Então, quando houve denúncia, essas empresas foram punidas. E aí a estrutura regulatória da CMED tinha desenvolvido, na época, aperfeiçoado o regramento de punição dessas empresas. Então, é preciso separar quando, de fato, está tendo um processo de reequilíbrio de preço global, quando há um processo de alguém está aproveitando de um momento difícil e querendo cobrar um preço excessivo e abusivo para a população brasileira. Então, nesse caso da pandemia, muitas empresas foram punidas. Muitas empresas foram punidas e estão sendo investigadas por estarem praticando preços abusivos. Agora, outras não. De fato, esse processo ele é um processo delicado. Eu achei, por isso, da importância da relação cada vez mais próxima dos municípios
com a própria estrutura regulatória, para que se possa poder avaliar esse tipo de condição. Quanto à questão do CAP, a CEMED ela divulga um preço CAP com as diferentes alíquotas de ICMS dentro do seu site. Então, isso pode, essa lista, divulga várias listas, essa é uma das listas com CAP, ela é importante, ela pode servir como balizamento. Outros instrumentos são essas cartilhas, que são muito ricas, como foi mencionado aqui. Elas podem ajudar bastante nesse processo desse mercado. Eu tenho uma pergunta aqui para o senhor Tadahiro. Está me ouvindo bem? Ótimo. Quais os medicamentos o município está obrigado a fornecer? Apenas aqueles da lista Rename? Acho que a Cristiane já começou com essa questão, e aí é importante fazer um destaque. A leitura do princípio da integralidade, apesar de ter um viés, ele tem várias leituras. Né? Nós costumamos falar e até orientar os gestores que, no primeiro instante, o município, obrigatoriamente, ele deve ter sua relação municipal de medicamentos essenciais, lembrada aí também a própria relação nacional, mas a justiça, principalmente que nós estamos falando em judicialização, entende dessa obrigatoriedade lata, aberta. E muitas das vezes se considera por completo a questão da renúncia. Alguns poucos juízes, alguns poucos julgados reconhecem que o município cumpre sua obrigatoriedade, porque uma coisa que acho que é importantíssima, apesar do Sistema Único de Saúde ele ser uma política pública dos 3 entes, existe no próprio desenho uma subdivisão ou uma divisão especificamente dessas atribuições e se aplica na assistência farmacêutica. Então, como dito aí pela Cristiane, conhecido por todos os gestores, responsabilizar os 5.570 municípios por todo e qualquer medicamento, tecnicamente, parece que está atendendo em relação à lógica da saúde, mas, na verdade, está havendo, às vezes, uma superposição. E o pior, para o ente que técnica e financeiramente é o mais favorecido. Então, é fácil para cada implicação, em cada gestão, o município tem a lógica ali dos seus medicamentos, existe uma responsabilidade, em algumas situações amplia essa relação. Alguns municípios têm até a chamada comissão de farmacoterapêutica, onde sentam, né, os responsáveis da gestão, farmacêuticos, médicos, que analisam a chamada incorporação, o que aquele município vai fornecer. Mas o que preocupa muito a maioria das pessoas em relação à leitura, principalmente que nosso tema é judicialização. Eu acho que a judicialização tem uma leitura um pouco equivocada, para não dizer muito, em relação a essa obrigatoriedade dos municípios. Obrigado. Acho que foi muito bem colocado pelo Dr. Tadahiro com relação a essa comissão. É importante que os municípios tenham, por mais que são municípios menores, mas para que não seja uma decisão de um médico ou de um farmacêutico, a inclusão de algum medicamento sem ter uma avaliação técnica, né? Que realmente tenha, avaliando a necessidade mesmo da inclusão de uma medicação que é daquela que não está na Relação Nacional de Medicamentos. Então, é importante esse estudo, para que isso não seja aleatório. E, Elton, considerando que, né, você é nosso assessor do CONASEMES em relação ao assuntos relacionados à assistência farmacêutica, a gente percebe que existem alguns medicamentos que acabam sendo judicializados não só em um município, mas muitas vezes em toda uma região, ou até no estado, ou até nacional, que são medicamentos comuns de fazer parte da lista dos medicamentos judicializados. Inclusive, a gente, né, teve isso há alguns anos atrás com relação à enoxaparina, né? Então, como a gente se organizar, né, para quem encaminhar? Quem que nós, municípios, devemos informar sobre essa situação? Como organizar isso para que situações como essa, por exemplo, seja resolvida não só pelo município, mas de maneira tripartite, considerando ser uma demanda não só específica de um município, mas de uma região ou de um estado ou até a nível nacional, e muitas vezes a medicação não está na Relação Nacional de Medicamentos.
perfeita essa sua observação, secretária Cristiane, porque acho que dialoga com essa última fala do Tadahiro, né? E tem sido, sim, um processo que, se eu não tiver um processo organizado, acaba gerando mais e mais judicialização. E desorganiza compra, orçamento, né? E todo o processo. Então, antes de dizer o processo, como a gente pode orientar a gestão, as equipes, para que a gente possa superar e identificar quando um medicamento ou uma necessidade terapêutica está aparecendo no meu município, que pode aparecer no município vizinho, que pode aparecer numa região de saúde, e essa processo ascendente, e acaba sendo uma demanda nacional, isso pode estar sinalizando, sim, exatamente isso. Olha, isso é uma necessidade terapêutica que de repente não está sendo enxergada e precisa ser contemplada. Em quê? Na RENAME, que é a nossa lista orientadora de cobertura nacional. Então, mas antes de eu dizer isso, acho que é importante colocar, isso tudo é baseado em 3 conceitos fundantes. Primeiro, os produtos têm que funcionar, têm que ser eficazes. E ele tem que funcionar na prática, ele tem que ser efetivo, dentro de diversas realidades. E tem que ser seguros. Então, gente, isso para o gestor é importante dizer. Ter mais item e ter menos item na RENAME, isso é bom ter mais item na RENAME? Não. Tem que ter cuidado. Pode ser bom, mas tem que ser racional. Então, dentro do que for racional, eu vou ver os melhores medicamentos, por isso que são eficazes e que têm um custo razoável para o sistema. Se aparece esse, como que eu faço? Olha, está aparecendo um problema, judicializou lá em Ivaiporã, né? Mas de repente pode ter aparecido a mesma necessidade no interior do Pará. Como que a gente pode enxergar isso? A gente tem que ter estruturas, tem que ter fluxo. Né? Como você muito bem disse, às vezes a demanda não está dentro do meu município, ele vai lá fora, ele precisa resolver seus problemas, pega uma prescrição, dá atenção secundária, e a minha REMUME, muitas vezes, não está ofertando isso. Pode ser uma lista regional ou ter responsabilidade compartilhada. Como que a gente faz isso? Eu tenho estruturas, nós temos os COSEMs, nós temos câmaras técnicas nas CIR, que subsidiam os gestores para suas decisões. Então, nós temos que aproveitar essa estrutura de governança, identificar essas demandas, para que a gente possa botar para avaliar. Olha, se é muito bom esse produto, e eu tenho esse problema de saúde, que pode ser nacional, não pode ser só do meu local, eu tenho que demandar. E por isso a gente tem essa estrutura em lei, na 8080, que é a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia de Saúde. Então, a gestão municipal precisa ser protagonista disso. Do mesmo jeito que o Leandro disse, o gestor, os municípios precisam se aproximar desse arcabouço regulatório. Os municípios precisam encontrar os caminhos para demandar suas necessidades e essas questões que chegam no seu dia a dia. E aí eu vou avaliar, olha, manda para a comissão que tem essa estrutura, se eu não tenho 20 mil habitantes, é a maioria do município, né, secretário? Então, a minha CFT, é o equipe, porque geralmente é uma ou duas equipes só da família que tem, na média, nesses municípios. Então, eu tenho estruturas que eu posso montar regionalmente, tem estruturas que eu tenho a nível de estado e tem a nacional, que é a CONITEC. Isso feito, o exemplo da enoxaparina foi perfeito. Isso chegou no CONASEMS, mas para chegar nós temos uma rede COSEMS forte. Nós temos como fazer com que os gestores demandem isso e a gente submete lá na CONITEC e isso vai ser verdade. Se for bom, como foi o caso da enoxaparina e outros, isso vai entrar no rol, vai ter financiamento e a gente não vai suprimir esses problemas de judicialização. Perfeito. Eu quero avisar o Júlio César que eu tenho uma pergunta para você, Júlio, daqui a pouquinho. Eu só quero pegar o gancho dessa resposta do Elton e passar uma pergunta para o senhor Tadahiro. Por que medicamentos que são de responsabilidade do Estado ou do governo federal são judicializados nos municípios? E qual a responsabilidade de cada ente em relação a esse fornecimento? Esse eu acho que tem sido o maior nó-borde e a maior preocupação de todos os gestores. Primeiro nasce a gênese desse problema, e é importantíssimo antes da gente correr para a solução, entender o problema, desse conceito de integralidade, mas muito mais, de solidariedade. São dois juristas, o Dr. Renato Dresch e o Dr. João Gebran, né, que é do Paraná, desembargador, tem um texto muito importante
falando sobre a solidariedade na política e a subsidiariedade nas obrigações. Se entende sempre que a União, Estado, Distrito Federal e municípios são responsáveis por saúde. E como os medicamentos não são inerentes à saúde, a judicialização se dá por qualquer um deles. Ou seja, imagina um medicamento na lógica oncológica, que tem também um outro tratamento mais diferenciado ainda, né, demandado por um município. Não sei se muitos aí conhecem, nós temos aqui em Minas Gerais, que é um dos menores municípios do Brasil, se chama Serra da Saudade. O município não tem nem 1.000 habitantes. Nessa lógica dessa solidariedade, um município de Serra da Saudade com menos de 1.000 habitantes poderia, em tese, ser demandado para compra daquele medicamento que nós vimos aí, vários milhões em relação à chamada AME, uma doença extremamente complexa e delicada. Essa situação, na responsabilidade, num primeiro instante, leva à possibilidade de utilizar com qualquer União, Estado, município. Lembrando que é muito comum sempre obrigatoriamente ter um município, possivelmente ter o Estado e dificilmente ter a União. Aí são questões processuais, jurídicas, que não vou entrar, geralmente fica entre Estado e município. E aí uma questão que eu acho extremamente importante. Já existe aí uma súmula do STJ, entendendo que eu posso até demandar contra eles tudo, mas que o próprio juiz deva fazer uma indicação numa priorização quem é que deve cumprir primeiro essa obrigação do fornecimento. Então, a lei e os próprios gestores, em 3 níveis, ou 3 esferas, melhor dizendo, União, Estado e município, eles têm essa visualização dessa divisão dessas obrigações, mas a Justiça ainda, várias decisões sendo cumpridas. E isso, a princípio, para vocês terem uma ideia, me desculpa uma frase até muito comum, onde todo mundo vê tudo e ninguém vê nada. Então, existem decisões que são contra os 3 entes, no mesmo tempo para fornecer o mesmo medicamento. Os 3 ficam parados esperando que o outro forneça. Quem tem prejuízo é o usuário. Como, às vezes, os 3 fornecem. E aí nós temos o dinheiro público, infelizmente, sendo utilizado de forma indevida. Então, nós ainda temos aí um percalço, né? A judicialização é um fenômeno novo, lembrado pela Fernanda, a saúde, e aí achei importantíssimo. O Sistema Único de Saúde é a única política pública do mundo que atende mais de 100 milhões de pessoas. Não existe no mundo dessas políticas. Então, eu costumo falar que muito mais do que problemas, nós temos grandes desafios, e aí é nessa linha que eu acho que todos temos que caminhar juntos aí nessas soluções. Obrigado. Continuar com você, doutor Tadarino. É uma angústia nossa, a gente sabe que existem várias jurídicos que pensam diferente dependendo do município, né, e que tomam decisão diferente. E você até comentou em algum momento da sua fala sobre a compra direta. Então, a gente tem municípios, por exemplo, onde o setor jurídico não admite a compra direta, né, e muitas vezes exige que o gestor faça dispensa de licitação. E a gente sabe que, mesmo que o município esteja redondinho, né, uma dispensa de licitação não acontece em menos de 3 dias. Eu, realmente, se isso acontece na maioria dos municípios, eu fico feliz, porque aonde eu estou como gestora, eu ainda não consegui fazer uma dispensa de licitação em menos de 3 dias. E aí, muitas vezes, a criança está lá com febre, né, e 39, 40 graus, já tentamos todos os antibióticos e as medicações possíveis que estão garantidas na relação tanto nacional, quanto municipal, quanto na REREME, que tem licitado, mas eu preciso comprar uma outra medicação que não está garantida na licitação para baixar a febre dessa criança, senão ela pode chegar a vir a óbito. Não só o antibiótico, mas também até fórmulas, porque a gente sabe
que a gente não consegue, muitas vezes, licitar todas as fórmulas necessárias, vem aparecendo muitas alergias diferentes, situações diferentes que a gente não consegue nem sempre ter isso planejado. Então, como orientar os gestores municipais a conversar com o setor jurídico para explicar como fazer, em que momento que é possível fazer a compra direta, né, em que momento que a gente pode fazer essa compra direta ou então a dispensa de licitação. Cristiane, você colocou, acho que a palavra mais importante na sua abertura, que é a tal da angústia. E essa angústia, né, ainda mais no secretário de saúde, ela aumenta quando, junto à palavra angústia, você põe o termo ordenador de dispensa. Tecnicamente, Cristiane, eu costumo falar que essa questão é parte de um termo chamado de matriz de risco. Na matriz de risco, de uma forma muito pragmática, muito objetiva, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Na matriz de risco, cada vez mais que eu fizer o certo, meu risco é menor. Quando eu saio do certo e começo para as exceções, eu estou potencializando e não minimizando esses riscos. Nós sabemos que a lógica de toda a licitação, né, isso tido aí desde o Decreto-Lei de 1300, mas atualmente aí, na Lei 866, e muito mais na nova Lei de Licitações, a palavra planejamento ele usaria dizer, o mote e a referência em relação a licitar. Só que, tratando de saúde, né, como você colocou, a saúde ela tem uma imprevisibilidade, ela tem uma aleatoriedade que é extremamente complicada quando a gente fala em programações. Mas eu costumo falar, que cada vez mais, quando a exceção ela persiste, a exceção começou a virar regra. Nós temos que fazer essa primeira análise. E você falou um problema que a gente vê quase que todo dia. Em saúde, a gente costuma falar que a regra é o artigo 24, inciso 4. É a dispensa por emergência. Existe uma regra dos tribunais de contas que não há que se falar em emergência por falta de planejamento. Mas o problema é como você colocou, quando o planejamento está fora da excepcionalidade. Eu não posso nem pensar na falta de planejamento, que eram coisas que não eram tidas e planejadas. Um exemplo muito típico, nós podemos fazer uma regressão aí de menos de 2 anos. Quem é que falaria aí de uma pandemia? Na verdade, foi até difícil no início da pandemia identificar e explicar para as pessoas a diferença de epidemia para pandemia, do ponto de vista sanitário e epidemiológico. E aí, Cristiane, olha que dor de cabeça. E aí eu vou te falar o que é a leitura que é feita pelos jurídicos. Já sabe que a regra é licitar. É pensar, olhar a série histórica, ver aí a lógica do perfil epidemiológico da comunidade, os medicamentos, até determinadas doenças que não são muito comuns, estabelece aquele regramento, faz aquela licitação. E quando aparece o diferente, quando aparece a excepcionalidade, em regra, a lei já estabelece isso. Ela te manda aí, em termos que você colocou, muita propriedade, que é a chamada contratação direta. A contratação direta não é uma matriz de risco, ela já é o problema, porque ela é o afastamento da regra de disputa, de licitar. Quando a gente vai na Lei 8.666, que eu abro em 2 leques grandes, na dispensa e na inexigibilidade, a primeira preocupação é em qual dessas situações eu vou fazer esse enquadramento. Então, tem horas que eu vou utilizar lá o artigo 25, que é a inexigibilidade, que é inviável, ou eu vou entrar no artigo 24, inciso 4, que é a dispensa por emergência, que não dá para esperar. E tem horas que você foi extremamente bondosa em falar em 3 dias. Eu já vi dispensa que demorou mais do que um convite. Mas, especificamente, qual que é a dor de cabeça? Está colocado a questão que o gestor ele tem que tomar uma atitude. Para além dessas situações da contratação diretas, que olha, Cristiane, no próprio Tribunal de Contas, inclusive, existe a matriz de risco de planejamento, da matriz de risco, e um planejamento, inclusive, para fiscalizar. Sabe que as contratações diretas são onde geralmente tem os maiores problemas. Às vezes por falta de gestão, às vezes por improbidade mesmo.
Então, significa que o Tribunal de Contas vai acender um alerta amarelo quando você falar em contratações diretas. Mas vamos lá, vamos partir para a premissa. Olha, não dá para fazer a elegibilidade, não dá para fazer a dispensa, não dá para fazer os procedimentos, e já tem que tomar um cuidado que muitos confundem contratação direta com contratar de qualquer jeito. Lei nenhuma falou sobre isso, muito pelo contrário. Você foi na nova lei de licitações, a lei antiga, 866, uma das preocupações grandes, você vai lá no artigo 26, na 72, e tem que justificar o preço. Não é pela urgência que eu compro por qualquer preço. Você sabe, Cristiane, como gestora, que é exatamente nessa hora que aparecem os milagreiros oferecendo a solução, só que a solução tem preço. E aí a responsabilidade cai no CPF. A última opção, no primeiro instante, seria o que a gente chama das dispensas de pequeno valor. São lá no artigo 24.2 e também na nova lei de licitações. Hoje nós temos aí um valor de R$17 mil para determinadas compras, é um valor pequeno, e tem medicamentos ou necessidade de procedimentos que suprem ou extrapolam demais esse valor. A nova lei de licitações, né? E aí houve já um interesse geral dos gestores de querer utilizar, são valores que chegam lá a R$100 mil. A dispensa por emergência na nova lei vai para 1 ano, vai para 6 meses. Mas aí, Cristiane, eu vou te falar muito sinceramente, eu acho que tem que ter uma preocupação muito grande, porque os jurídicos e o controle interno, que também são tidos aí pela nova lei como as linhas de defesa do patrimônio público, muito dificilmente vai conseguir justificar, e o Tribunal de Contas, seja ele de qual for, TCU, Tribunal de Contas, eu acho que eles vão responsabilizar. E aí é que é importante. Não há que se falar aqui de improbidade, de má-fé. A gente sabe que o gestor de saúde ele é premido pela necessidade de atender o usuário. Mas isso não dispensa da observação desses regramentos, que são, às vezes, engessados, são todos documentais demais, cartoriais demais. Então, Cristiane, em algumas situações, no pior das hipóteses, eu não sei se eu posso falar isso como opção, seria fazer a aquisição de uma forma aí, atropelando as situações que eu não aconselho, mas que pelo menos tenha uma preocupação. Esse preço ele tem que ser de mercado. Para que se você tiver ilegalidade, você não tem lesividade. Essa é a preocupação maior. Lesão aos cofres públicos. Mas aí eu vou te falar para encerrar. Muito dificilmente, quando você atropelar a legalidade, você vai acabar batendo na porta da lesividade, porque esse terceiro, né, que o Leandro pode falar, mas não tem ninguém, comércio farmacêutico, a indústria farmacêutica, se eu não estou muito errado, é uma das indústrias que estão abaixo ali da indústria bélica, que é uma das maiores do mundo. Então, existe um interesse muito comercial nessa área, e aí o risco, então, potencializa o risco muito maior. Muito obrigado, doutor Tadahiro. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Júlio. Desculpe a demora, Júlio, mas a pergunta é sobre a melhor forma de se fazer uma licitação da lista CEMED para se conseguir bons preços em boa concorrência. Veja bem, vocês estão falando uma licitação de uma lista CEMED. Isso eu até já fiz um pouco na fala do Tadahiro sobre o problema de uma licitação muito aberta. Me parece que seria o tipo de licitação de melhor desconto sobre a lista CEMED. Esse tipo de licitação, na verdade, ele já tem dois problemas sérios. Primeiro, que ele não define muito bem qual é o objeto. E isso traz uma insegurança para o fornecedor, porque ele, não sabendo o que vai ser comprado, ele não sabe exatamente que percentual que ele vai dar de desconto sobre uma lista CEMED. Se for adquirido um produto de referência, um produto de determinado laboratório que não tem competitividade, ele vai poder dar um desconto muito pequeno sobre a CEMED. Enquanto tem alguns medicamentos de atenção básica, a gente compra com descontos acima de 90% de desconto em cima da lista CEMED. Então,
pedir para o fornecedor dar um desconto fixo sobre a CEMED, você vai sair numa situação em que ele vai colocar um pé atrás e vai segurar o preço. A menos que ele tenha muita segurança do que você tem pedido. Agora, se você tem um histórico de pedido de determinado item, é melhor que você tenha uma ata de registro de preço desse item específico, né? Outra situação ali, até a Tadahiro citou a lista da BC Pharma, a revista BC Pharma. Essa até cai num absurdo, porque é uma lista privada que ela vai reproduzir os preços que estão numa planilha disponível lá no site da CEMED. Então é ainda pior a situação, porque você, além de estar fazendo uma licitação muito aberta, você ainda está colocando uma revista privada, que, se você for bem analisado, você teria que escolher por licitação, qual revista que vai usar, porque se você está falando da BC Pharma, você vai ter que ter uma BC Pharma na mão, você vai ter que comprar uma BC Pharma, né? Então, é difícil falar nesse tipo de licitação, de lista CEMED, assim, licitação muito aberta. Muito obrigada, Leandro. E agora, Leandro não, Júlio, desculpa, Júlio. Muito obrigada, Júlio, pela resposta. Agora a pergunta vai para o Leandro. Ô, Leandro, de quem que é a competência para regular o mercado ligado à assistência à saúde? Ligado à assistência à saúde, mercado de medicamentos, a competência é da CEMED. Então, vejamos, a gente tem um desenho regulatório que é o seguinte, para medicamento, o medicamento, ele para entrar no mercado brasileiro, ele precisa primeiro comprovar que ele é seguro e eficaz, ele vai comprovar isso com a Anvisa, na hora de fazer o registro. Ele precisa solicitar um preço teto e, para isso, ele vai procurar a CEMED. Mas depois disso, para a compra pública, quando a compra é centralizada, por exemplo, a compra pública, quando vai para a lista da Rename, ele precisa passar pela Conitec. E aí a Conitec ele vai avaliar, vai fazer outra análise, que é uma análise também de custo-efetividade, para saber se o produto ele é custo-efetivo ou não. Passando por essas etapas, o produto pode entrar no mercado público. Então, eu diria que a regulação ela tem esferas específicas, com mecanismos específicos, em órgãos específicos que querem coisas específicas. Avaliar e utilizam de mecanismos de avaliação de tecnologia em saúde com aspectos específicos em cada um desses órgãos. A gente tem essa estrutura, porque em alguns países essa estrutura ela é feita num órgão só. Como você faz, ainda até a esfera de negociação de preço, que no Brasil, ela é feita em outra estrutura, ou no Ministério da Saúde, por um DELOG, em alguns países é feita em uma estrutura só. Mas no Brasil não, no Brasil cada órgão desse tem um papel específico, com instrumentos específicos para fazer essa regulação. Muito bem, foi uma maravilha esse encontro, essa divisão aqui de conhecimento. Eu quero agradecer a todos os nossos convidados por essa divisão. Quero agradecer também a você, gestor municipal, que nos acompanhou. E quero também dizer que as perguntas que eventualmente não foram respondidas, serão respondidas e estarão disponíveis no nosso ambiente virtual. Quero pedir a você que continue estudando, porque vale muito a pena. Um abraço e até a próxima.